A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse trimestre, segundo trimestre, vamos estudar a nossa lição. Ela vai falar sobre o tabernáculo, tá? E é uma lição maravilhosa, onde nós vamos aprendermos muito. Nossa lição do dia 7 de abril de 2019, segundo trimestre do ano. A nossa revista ela traz o título Tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Nós temos aqui umas lições que vai tratar do assunto da correlação do tabernáculo de Moisés com a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. O tabernáculo com a obra de Cristo. Muito bem. Nós temos a nossa lição traz o título Tabernáculo, uma habitação de Deus. Temos aí a imagem do tabernáculo mostrando aí sobre a habitação de Deus. Sou seu irmão em Cristo, Edson Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você vai me encontrar aí no nosso canal no YouTube. Eu peço a sua gentileza, inscreva no nosso canal e nos ajude a divulgar esse trabalho. Muito bem, o texto ouro vai nos dizer o seguinte: e me farão um santuário, e habitarei no meio dele. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Verdade prática: o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Tá certo, amados? Então, o tabernáculo foi uma obra, uma providência de Deus para que ele habitasse no meio do seu povo durante a peregrinação do povo de Israel, quando saiu do Egito em rumo à Terra Santa, rumo à terra que mana leite e mel, a terra que Deus tinha feito promessas para Abraão, a Canaã, tá certo? A nova terra. Porque dizemos que é uma obra simbólica da redenção de Cristo, porque o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da igreja. Por que foi o protótipo da igreja? Porque a igreja é essa habitação espiritual de Deus na terra. Tá certo? Então a igreja caminha para uma terra, uma nova Canaã celestial. Então Cristo, com a sua morte no Calvário, ele nos deu o direito, por providência de Deus, o resgate deste homem, desta pessoa, para receber esta nova habitação. Muito bem. Então é isso. A finalidade, né, do tabernáculo. Tá certo, amados? Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe ela se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 1, no capítulo 25, versículo 1 ao 9.
aconselho que você leia estes versículos. Não vou estar lendo para ganharmos tempo. Nós temos uma lição bastante extensa e vamos aqui cortar aqui algumas sequências para conseguir o máximo possível de tempo aqui para adiantarmos. Muito bem. Nós temos aqui 3 objetivos específicos, que é apresentar a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo. Então, Deus fez uma parceria com o seu povo para construir esse tabernáculo. Mostrar que o tabernáculo foi um projeto de Deus, e pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. É o que nós comentamos aí na nossa verdade prática. Então, qual a correlação do tabernáculo com a igreja? Tá certo, amados? Vamos adiante. Aqui nós temos a imagem de uma parte do tabernáculo, tá? Aqui em especial nós temos aí a tenda da congregação. Aqui é a tenda é a parte do lugar santo e do lugar santíssimo. Esses 2 conjuntos formam a tenda. Então nós temos aí esta imagem para mostrarmos mais ou menos o que vamos tratar nesta aula. Aqui, na opinião do professor, é o seguinte: podemos aqui mencionar o pastor Elienay Cabral, é o comentarista deste trimestre. Então, é um homem capacitado, gabaritado aí na obra de Deus, e ele é primeiro secretário da mesa diretora das Assembleias de Deus, né, da CGADB, e é teólogo conferencista, membro da Casa de Letras Emílio Conde, e autor de diversos livros, diversas obras publicadas pela CPAD. Então é alguém gabaritado aí, com bagagem, né, ilibada para nos ensinarmos neste trimestre. Tá certo, amados? Neste segundo trimestre vamos estudar a respeito de o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Então isso é a nossa missão. Tá? Aí mais a imagem, o lugar santo e o lugar santíssimo. Conforme comentei, este conjunto forma aí a tenda da congregação. Aqui está esses 2 recintos, lugar santo e o lugar santíssimo, e nós vamos ao longo da nossa lição falar, na verdade essa lição a gente vai ter um apanhado geral do que vai acontecer com as nossas outras lições, que são 13 lições. Durante as 13 lições nós vamos estar falando aí sobre o tabernáculo, cada detalhe, cada peça, cada detalhe do tabernáculo. Nós vamos estar falando nessas 13 lições. Então, essa lição é uma lição mais ou menos de apresentação do que vai acontecer nas demais. A introdução da nossa lição vai nos dizer assim: Deus sempre desejou se relacionar com seu povo. Ao longo da história sagrada, o Pai Celeste buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. Deus é um ser pessoal. Tá? Nesta primeira lição, vemos que o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Então Deus quer uma correlação estreita com o povo dele. Assim, compreendemos que essa construção
requereu a participação humana por meio de ofertas voluntárias, que esse projeto veio da mente de Deus e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja de Cristo. Tá certo, amados? Então, Deus, como comentamos, é um ser pessoal e quer relacionar com o seu povo. E para isso ele precisava estar junto, né? Precisava estar junto, que o povo sentisse ele próximo. E aí ele faz essa correlação, essa participação, faz esse projeto e participa Moisés, chama Moisés para apresentar este projeto, para que o povo fizesse um esforço voluntário para participar do projeto, porque ele viria ficar com o povo, morar com o povo, habitar com o povo durante a peregrinação, a passagem no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é maravilhoso. Vamos estarmos durante toda a lição comentando este fato. A parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. É o primeiro tópico. Temos aqui 3 subtópicos. Por que construir um tabernáculo no deserto? Uma pergunta. Segundo subtópico, a materialização da obra de Deus. E o terceiro subtópico, 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. No nosso primeiro tópico, uma pergunta: por que construir no deserto? Aqui tem faz a menção de uma obra do pioneiro pentecostal Gunnar Wingre, que ele, nesta obra, ele redigiu uma monografia para sua graduação teológica, na qual foi escrita à mão, ele escreveu à mão, do seu próprio punho, apresentada no Seminário Teológico Sueco em Chicago, nos Estados Unidos, no ano de 1909. Iniciou seu texto monográfico. Por que monográfico? Porque foi escrito à mão. Ele escreveu a seu próprio punho. E está dizendo assim esse texto: por ordem divina, o tabernáculo, propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho, construiria uma morada sagrada, erguida segundo um modelo celestial. Então, era erguida segundo um modelo celestial. Monte Sinai, Deus falou. Então, no Monte Sinai, Deus falou com Moisés e revelou-lhe suas leis. O Altíssimo quis habitar com o povo. Então, para isso, ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda, a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele e assim receber sua palavra. Essa tenda, denominada tabernáculo, era de caráter provisório, pois podia ser armada e desarmada durante a caminhada israelita pelo deserto. Entretanto, a razão principal de sua existência era a de servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Então Deus, nesta obra de Gunnar Wingre, ele menciona esse escrito, e lógico, com base na palavra de Deus, e ele traz aí esses escritos, Eu
confesso que é maravilhoso. Você que tem a oportunidade, adquire esse monográfico de Gunnar Wing, e é uma obra maravilhosa que só vai somar nos nossos conhecimentos da nossa vida espiritual. É um homem que teve intimidade com Deus. Muito bem. O tabernáculo, ele era de caráter provisório. Por que provisório? Porque o povo não ficaria não era do projeto de Deus. O povo precisava chegar em um lugar que Deus estaria levando. E este tabernáculo, eles estaria em uma outra oportunidade, não precisava mais daquele tabernáculo físico, né? Ele estaria recebendo revestimentos espirituais para estar com ele, né? Agora, não mais Deus habitaria no tabernáculo físico, mas no tabernáculo espiritual, que é a morada sagrada de Deus, né? Que seria o próprio corpo, né? Então, isso a explicação porque o caráter era provisório, porque o povo, né, provisoriamente precisava do tabernáculo para que Deus habitasse no meio deles, mas em um período futuro, esse tabernáculo se estabeleceria, né, não mais provisório, mas de uma forma, de uma vez definitiva, né, que é aí a representação aí de Cristo, né, que é o tabernáculo verdadeiro, que na qual nós somos a casa espiritual, para que o Espírito Santo more em nós. Então, representando aí, né, a obra redentora de Cristo no Calvário. Aqui nós vemos essas duas imagens, né, que é o tabernáculo. Tabernáculo, a sombra de Cristo. A sombra é uma ideia que viria o tabernáculo definitivo, né? Jesus Cristo se estabeleceria definitivamente. Agora, não precisava mais esse tabernáculo ser armado e desarmado no deserto ou no meio do seu povo, e sim Jesus Cristo como redentor. Por isso a sombra, Jesus Cristo como redentor. Agora, em Cristo ficaria o tabernáculo definitivo, na qual você temos esta capacidade de entrar nesse tabernáculo e receber a morada. Não sermos morada, né? Receber Cristo como habitante desse tabernáculo, no caso, a nossa vida, o nosso corpo, né? Por isso nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é a habitação de Cristo, a habitação do Espírito Santo, a habitação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Materialização da obra de Deus. O projeto de Deus teve origem no céu, e se materializou na terra por meio de seus filhos, ou seja, concretizou, né? Olha, nós temos aí nesta imagem a cruz, né? Por meio de seus filhos, a cruz. Então ele teve esta ideia, esta origem na habitação de Deus no céu, e aí se materializou na terra por meio dos seus filhos. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, né, tinha uma finalidade, e aí ele vem para resgate dos seus filhos. Aí nós somos os co-herdeiros, né? A construção do tabernáculo de
se efetivou mediante a participação do povo de Deus através de ofertas alçadas e voluntárias, como o ouro, a prata, o cobre, o pano azul, a púrpura e carmesim. Temos aí quando Deus chama o povo e chama Moisés e fala para Moisés chamar o povo para que eles desse oferta, fizesse uma oferta voluntária, e ele receberia, e daquilo ele faria o tabernáculo para que ele habitasse no meio do povo. A obra de Deus requer parceria humana no tempo da graça, parceria humana, No tempo da graça, o princípio da manutenção da obra local é o mesmo. Os dízimos, as ofertas alçadas, são para o sustento das necessidades que envolve uma igreja. Projeto de construção de templo, de sustento de obreiro, de evangelização, de ações sociais, de educação cristã. Tudo isso envolve dinheiro. Tudo isso envolve verba, valor monetário. E como que a igreja é um órgão sem fins lucrativos, uma instituição sem fins lucrativos. E os mantenedores desta obra é o povo, o próprio povo, que mantém a obra em ação. E esta obra, material precisa disso, precisa de sustentação de obreiro, evangelização, ação social, precisa ir avante, precisa educar, fazer educação cristã, e isso tudo envolve grana. Em vez de cultivarmos uma postura contrária, deveríamos voluntariamente oferecer a obra de Deus como futuro de gratidão e reconhecimento de suas bênçãos em nossas vidas. Então, em vez de fazer o contrário, ou seja, não ofertar, deveríamos voluntariamente ofertar na obra de Deus. Por quê? Porque é um gesto de gratidão, amados. Não é uma negociação, mas é um gesto de gratidão a Deus pelas nossas vidas. Aqui eu trouxe esta imagem aqui, representando aqui uma parceria, tá vendo aí uns trabalhadores, aí com uma ferramenta adequada ou um equipamento adequado, não precisava de muito esforço, Mas por que eu trouxe essa imagem? Porque mostrando aí como que através de parceria, às vezes sem o equipamento adequado, também a obra anda, tá certo? Também a obra anda. Com um guindaste aí, ou uma retroescavadeira, rapidinho esse anel de concreto ele seria erguido e colocado num determinado local, tá? Mas com a parceria também essa peça com muito peso, pesada, também é erguida com alguns cuidados, tomando algumas precauções, ela também é feita. Assim é a obra de Deus, tá? É através da parceria. Foi isso que Deus chamou para que o povo, todo homem, se movesse dessa parceria, desse processo voluntário, e ofertasse. E aí o povo trabalhou. Tá certo, amados? As verdades, 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Vamos ver o que é isso. Olha, a oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. Um plano de Deus. A oferta foi um plano de Deus de sustento. No Antigo Testamento há uma promessa de bênção materiais para os que reconhecem esta verdade. Aqui não há o estímulo para se negociar ofertas e bênção, mas a afirmação de que é a vontade do Senhor que contribuamos generosa e voluntária.
para a sua obra, reconhecendo que ele domina até mesmo as finanças. Isso deve ser voluntário e jamais por coação. Então, aqui a primeira verdade diz o seguinte, que no Antigo Testamento há uma promessa de bênção material. Sim, há uma promessa de bênção material. Para quem? Para aqueles que contribuem, aqueles que contribuem generosamente, voluntariamente, não negociando com as coisas materiais com espirituais. Já passamos por uma lição, algumas lições, mas uma específica no trimestre passado, o primeiro trimestre, quando tinha um homem lá, o mágico lá, querendo negociar uma coisa espiritual por dinheiro. Então, não é assim a obra de Deus. O segundo ato verdadeiro que devemos saber é o seguinte: o ato de ofertar é voluntário. Jamais nosso Senhor aceita ofertas por coação, mas Ele deseja que em nós uma atitude voluntária e amorosa, de livre e espontânea vontade. Não adianta eu me sentir coagido e querer fazer isso para mostrar mais participante, ou mostrar mais melhor que os outros, Não é. E também, amados irmãos, não é um ato mercantilismo da fé, um ato de negociação da fé. Quer dizer que eu dou e aí eu recebo 2, eu dou 1, recebo 100, eu dou 1, como nós vemos por aí muitas pessoas trazendo esses estudos onde tem aprendido muitas pessoas na igreja e nada acontece, e ele volta decepcionado, sai decepcionado. Por que não acontece? Não acontece porque o ato não é voluntário, o ato é específico, a pessoa vai para aquele fim. Eu vou para a igreja para eu ser próspero, porque o pastor disse que se eu der o meu tudo, Deus irá me dar, multiplicar 100 vezes mais. Entendeu, amados? Então é isso que não deve acontecer. Bênçãos espirituais não são negociáveis. Então, bênçãos espirituais você conquista como? Como que você conquista? Você conquista tendo um relacionamento estreito com Deus, Isso foi comentado aí nas lições anteriores, do trimestre passado. Então, é isso. Não devemos ter essas atitudes. Finalidade, terceira coisa que devemos saber é fidelidade ao Senhor trará abundância. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco será muito recompensado, Então, é isso. Seja fiel no pouco e muito será recompensado. Moisés foi um líder que compreendeu bem esta verdade e o seu viver e a viveu, pois o povo trouxe tanta oferta, ouro, prata, cobre, pedra preciosas e madeira, que encheu os depósitos, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou. Então, o próprio o povo trouxe tanta coisa que foram dizer a Moisés: olha que coisa, o povo trouxe coisas além do necessário, que bom. Então nós temos material para fazer toda a obra
O Senhor ordenou que eles fossem parceiros, tivessem uma parceria. Eles fizeram assim e ainda vai sobrar. Trouxe material suficiente que ainda irá sobrar. Hoje em dia temos algumas dificuldades para fazer um trabalho semelhante, porque às vezes quando lançamos alguma coisa nas congregações e aí nós não temos esse respaldo do povo. Sabemos que vivemos também numa outra época, numa época difícil, onde todo mundo tem problema financeiro, mas o Deus que é o Deus que também deu esse projeto, ele também é o Deus que domina até as nossas finanças. Com fé, sem coação, com espírito voluntário, Deus faz milagre. Amém, amados? Vamos adiante. Segundo tópico, vamos falar sobre o tabernáculo. Foi um projeto de Deus. O tabernáculo foi um projeto de Deus. 3 subtópicos também. Nós temos aqui: Deus arquitetou o tabernáculo. O tabernáculo foi um projeto de Deus. O plano térreo do tabernáculo. O plano térreo do tabernáculo. E me farão um santuário e habitarei no meio dele. Quem falou isso? Deus. Falou para quem? Para Moisés. O versículo 8 ele começa assim: o tabernáculo seria um santuário em pleno deserto, onde Deus habitaria entre o seu povo. Tá? Temos aí a imagem do tabernáculo, a presença de Deus viria na nuvem. A Bíblia fala que Deus viria numa nuvem espessa, e esta nuvem ela viria no meio do tabernáculo e falaria com o sacerdote através do povo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o início é perceptível o caráter provisório do projeto divino, pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto. Então, não era de interesse de Deus que o povo ficasse toda a vida no deserto. Ele tinha um projeto para o povo. Esse projeto no deserto era de caráter provisório, mas visando uma correlação futura. Aqui nós vemos Deus elaborou a engenharia e arquitetou toda a construção do tabernáculo, dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser usados. Tá? Aí Deus, através de Moisés, Deus dá a Moisés a planta do templo, a planta do tabernáculo. Isso nós vamos estar falando já sobre este projeto, sobre esta planta que Deus deu a Moisés. Tá? Muito bem. Por meio do legislador de Israel, que foi Moisés, o Senhor conduziu o seu povo desde a saída do Egito até o Monte Sinai. Então aí a imagem de Moisés, Deus deu a ele a tábua das leis. Aonde foi que Deus deu? Vamos ver. Vamos ler aqui que a gente vai ver. Neste monte ele revelou-se a Moisés e aos 70 anciãos do povo, bem como a Arão, Nadab e Abiú, que viram a glória de Deus. Êxodo capítulo 24, versículo 9 ao 11. Ali a glória do Senhor estava presente e uma nuvem cobria o monte. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Por 40 dias e 40 noites Moisés entrou no meio da nuvem e saiu até o cume do monte para ouvir a Deus. E ali o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir o lugar onde ele habitaria.
Então, voltando aqui nesta imagem, vamos voltar aqui. Aqui está, né, o tabernáculo, aqui está a planta que foi dado a Moisés através do Deus Altíssimo lá no monte, no cume do monte, depois de 40 dias e 40 noites em oração. Deus veio no meio da nuvem e falou com Moisés e deu as diretrizes da construção, como que deveria ser feito. E ali Deus fala para que o povo ofertasse voluntariamente. Neste monte ele revelou-se a Moisés e aos 70 anciãos, né? Neste monte, aqui nós já lemos essa passagem, mas quero nos mostrar aqui apenas a imagem do monte. Esse monte, nós vemos aqui no pé do monte, o povo ficou aqui e ele foi para orar, né? Nós sabemos essa passagem, conhecemos que quando ele desce de lá, o povo tinha se rebelado, mas isso é uma outra história para uma outra aula. Mas o que mais importante aqui é que Deus deu a ele, a Moisés, as diretrizes para fazer o tabernáculo. O tabernáculo foi um projeto de Deus, né? Embora Moisés havia sido formado academicamente no Egito, né? Conhecemos a história de Moisés, que foi instruído pelas melhores escolas do Egito. Nenhum item do tabernáculo era fruto de sua mente engenhosa e disciplinar, né? Não foi. Ele não teve de sua mente a ideia da construção, foi dada por Deus. Recebendo instruções diretas de Deus, Moisés persuadiu ao povo hebreu a construir o tabernáculo, pois esse era um projeto celestial, né? O Pai deseja habitar entre os seres, entre os homens, e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Ele queria fundir o céu com a terra. Esse projeto glorioso só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de Jesus Cristo, seu amado Filho, na plenitude dos tempos. Então aqui, amados, nós temos mais uma vez, né, o projeto, a planta do projeto, e nós já vamos comentar aqui sobre essa frase aqui, ó, esse parágrafo que diz que o Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação que erguida pelo pecado no Éden. Já vamos comentar esta parte aqui. O projeto de Deus glorioso alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificaria o seu Filho. A crucificação do seu Filho Jesus Cristo sobre seu amado Filho na plenitude dos tempos. Aqui, esta passagem que eu quero comentar. Aqui, Deus derruba a parede de separação. Lá no Éden, o homem peca, e aí o homem agora ele recebe a escravização. Ele é escravo do pecado, essa corrente que o amarra. Nós vemos Satanás, né, como anjo, né, como anjo também, porque ele né, nas regiões celestiais, e ali ele lança a sua seta e ele atinge este homem, representando aí Adão, e ele acorrenta. A partir daí o homem tem um problema sério, o homem precisa reencontrar com Deus, e aí Deus manda o seu Filho Jesus Cristo, né, desde a fundação do mundo. Deus manda agora, né, Cristo como um verbo, e depois encarnou para resgatar este homem na plenitude dos tempos, né? Futuramente, o homem que precisaria estar em Cristo para ser resgatado, receber novamente o caráter de Cristo, o caráter da imagem de Deus, né? Esta imagem que foi deturbada, foi deteriorada ali na parede que separou, a parede de separação no Éden. Esta parede foi colocada ali para separar o homem da santidade de Deus, por causa do pecado, por causa de Satanás. Foi ele que lançou o pecado, foi ele que
mentiu, foi ele que criou, foi ele que inventou a mentira, por isso que ele é o pai da mentira. Ali ele coloca essa parede de separação, né, porque Deus agora é santo, e aí Deus precisa de uma aproximação do seu povo. Essa parede de separação representa aí o pecado que entra no mundo através, né, no Jardim do Éden. Plano térreo do tabernáculo. O plano térreo do tabernáculo continha um espaço físico de 100 metros, de 100 por 50 côvado, que é a mesma coisa de 50 metros por 25 metros. Tá? Não vamos explicar aqui os côvados, porque os irmãos acreditam que já sabem, mas vamos adiante. Então temos aí a planta do tabernáculo, né, que é esta, representando aí todo o processo, né, que foi dado a Moisés no deserto, né? 50 côvado por 100 côvado por 50 côvado, 100 de comprimento por 50 de largura, né? E aí foi o projeto de Deus. E aqui nós temos o pátio, né? Aqui nós, no primeiro tópico aqui, no nosso segundo tópico, está falando aqui sobre aqui nós estamos falando aqui sobre o plano térreo do tabernáculo. E aí nós temos o pátio. O que fala o pátio? Esse espaço do pátio era chamado átrio ou pátio. Era fechado por uma cerca feita de cortinas de linho fino torcido e presa por ganchos e pinos em uma parede de madeira de acaia. Êxodo 27, primeiro. Né, nós temos aqui, né, o tabernáculo. Esse aqui é o tabernáculo. Então nós vemos aqui nesta imagem, como diz ali, o pátio, ele é chamado também de átrio, era fechado por uma cerca. Nós vemos aí a cerca, vemos aí a cortina e os postes, pilares de madeira, que era presa a cortina, e ele era preso com os ganchos e pinos, né, para prender. Esta parte aí era o átrio, né? E o altar de holocausto, o espaço externo dentro do átrio. Então, dentro do átrio, era um espaço externo dentro do átrio. Vamos já mostrar esta imagem. Desde a porta de entrada havia um altar de bronze, que é o cobre, onde era feita as ofertas queimadas, e primeiramente onde era feito o sacrifício pelos pecados do povo, né? Aqui nós temos essa imagem. Este é o altar dos holocaustos. Era aqui que era queimadas as ofertas, e era feito essa oferta pelo pecado do povo. Quem fazia isso? O sacerdote. Era ele que fazia esta oferta pelo pecado do povo. O altar era o primeiro objeto localizado na entrada do átrio. Os pecadores não podiam entrar diante da presença de Deus. Eles tinham que oferecer um sacrifício por seus pecados. Então, eles eram necessários fazer esse sacrifício, levar esse sacrifício e oferecer pelos seus pecados. Tá? A pia de bronze. Havia também uma bacia de bronze ou cobre para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrar no interior do tabernáculo. Tá? Então, antes de eles fazer o trabalho na obra, no tabernáculo, eles precisavam ter as suas mãos lavadas e os seus pés limpos, representando aí a
a santidade de Deus, né? A limpeza, a pureza, a santidade. E aí nós vemos a imagem da pia de cobre, essa pia aí que os sacerdotes faziam as suas purificações aí, representando aí para tocar nas coisas sagradas, na santidade de Deus. Tá certo, amados? A tenda do testemunho. O tabernáculo propriamente dito era a parte interna e ficava dentro do pátio, composto por duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Então, o que nós acabamos de falar sobre o tabernáculo. Então, aqui nós vemos o tabernáculo em si, era este lugar, né? Era a parte interna, que era a tenda da presença de Deus, a tenda da congregação, tá? Então ele ficava dentro do pátio, dentro do átrio, né? Então essa era, e aí era composto por dois lugares, o lugar santo e o lugar santíssimo. Aí era que ficava a presença de Deus, né? Aí era que estava a morada do Altíssimo. O povo vinha, o povo geral ficava onde? No pátio. O povo não poderia entrar lá. Lá só ficava os sacerdotes. Só os sacerdotes entrariam lá para oferecer os sacrifícios que o povo levava para apresentar a Deus. Certo, amado? Vamos adiante. E o lugar santo. No lugar santo havia 3 elementos: o candeeiro, que é o candelabro, o castical de ouro, né? Com suas lâmpadas, a mesa feita de madeira de acaia e coberta de ouro. Era chamada mesa dos pães da proposição. Por fim, ainda no lugar santo, de frente para a entrada, de cortinas bordadas que dava para o lugar santo, estava o altar de incenso, revestido de ouro, no qual se fazia intercessões pelo povo a Deus. Está aí, né, o lugar santo. Esta imagem aqui um ambiente que era chamado de lugar santo, e era aqui, ficava dentro do átrio ou do pátio. Aqui existiam os 2 ambientes, onde tinha todos esses elementos aí, elementos santificados para representando aí uma coisa, cada um representava uma coisa. O candelabro, que era o candeeiro, as lâmpadas, né, com as suas 7 lâmpadas, vemos aí ele na lateral superior aí do vídeo. Então, e aí sucessivamente as outras 3 peças. Vamos adiante aqui, mostrar aqui o lugar santíssimo. Por último, de fato que primeiro lugar estava o lugar santíssimo, onde se encontrava a única mobília chamada de Arca do Concerto. Tá certo? Aqui está o lugar santíssimo, né, que era no qual aqui nessa parte, no fundo ali, existia ali a cortina, a parede de separação que nós falamos, na qual o homem agora estaria separado e precisava novamente de encontrar com Deus através dos sacrifícios, né? Agora essa parede foi rasgada, né? Foi quebrada, foi destruída. Quem fez isso? Jesus Cristo, através do Calvário. Agora nós temos o acesso.
vamos estar comentando durante o tempo para frente. Aqui está o sacerdote, né? E agora esta imagem última, esta imagem agora o sacerdote está no lugar santíssimo, né? No lugar santíssimo, fazendo o que? Oferecendo sacrifício, tá? Terceiro subtópico, a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Temos aqui dois subtópicos: a importância dos aspectos tipológicos da igreja ou do templo, e a igreja de Cristo e o tabernáculo de Deus na terra. O apóstolo Paulo deu importância a essa relação tipológica quando escreveu tudo que antes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, temos esperança. A esperança, irmãos, temos esta esperança. O tabernáculo de Moisés no deserto deixou profundas lições para a igreja, como comentamos, né? Profundas lições. Nessa tipologia, descobrimos uma relação com a igreja e com o Senhor Jesus. Na lição seguinte, veremos a importância simbólica do tabernáculo em seus adereços, utensílios e cultos, seus ministros e ajudantes, suas ordens e o significado de cada item na relação espiritual tipológica com a igreja de Cristo. Então aqui, nesse tópico aqui, nesse subtópico, ele está nos dizendo o seguinte, que nas próximas lições nós vamos estudar isso mais minucioso, mostrando aí o que representa cada elemento do tabernáculo, né? Qual a tipologia, a simbologia que vai nos mostrar com relação à igreja de Cristo. Então aqui nós temos aqui um apanhado geral, que está dizendo que o tabernáculo é uma sombra, né? Uma tipologia espiritual da igreja de Cristo. Então, nos próximos capítulos, digamos assim, que seriam as próximas lições, nós vamos ver isso mais com detalhes, né? Com detalhes. Vamos adiante. A igreja de Cristo e o tabernáculo de Deus na terra. Por isso que é importante, amados, vocês acompanharem, né? Para vocês entenderem realmente o que vai acontecer nas próximas lições. Muito bem, vamos ler aqui. O tabernáculo e o templo de Salomão simbolizam a igreja de Cristo edificada para a morada de Deus em espírito, né? De Deus, a morada de Deus em espírito. Efésios capítulo 2, versículo 22. Alguns textos do Novo Testamento faz a tipologia o modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja, né? Paulo tipificou a igreja como o edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organizado da comunidade cristã. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Neste edifício, os crentes em Cristo são edificados como pedras vivas, né? As quais são edificadas uma sobre a outra. Então, como que um edifício é feito? Não é um tijolo sobre o outro ou uma pedra sobre outra? Assim, pois é, assim é a igreja. Nós somos edificados assim. A cada hora nós temos que ser esta pedra que vai somando neste edifício. E aí Deus vai revelando e nos fortalecendo. Portanto, a igreja é o edifício espiritual construído para a morada de Deus, como o tabernáculo no Antigo Testamento. A igreja é o edifício espiritual, né? E lá no Antigo Testamento, o tabernáculo era esse edifício, representando a igreja, tá?
e onde Deus morava. Ela também é tratada como tabernáculo de Deus. A figura do templo aqui tem dupla referência, pois refere-se à igreja e também ao lugar da presença de Deus. Então nós vemos aqui nessas duas imagens a representação aí da igreja, do tabernáculo, mostrando aí a presença, representando aí a presença de Deus. Podemos concluir a nossa lição, dizendo o seguinte, amados. Eu copiei aqui toda a conclusão, quando nos diz que nesta lição, ou esta lição, teve por objetivo o quê? O que você aprendeu? Então ela teve o objetivo de levar os alunos a compreender, ou seja, a compreensão, da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. Se fosse trazer um resumo geral, seria aqui eu parava por aqui, porque esta lição tem esse objetivo, esse objetivo de trazer para nós, professores e alunos, a compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. O que representava lá no Velho Testamento e o que é hoje, o que era o tabernáculo lá no Antigo Testamento? Era a morada de Deus, correto? E o que é a igreja hoje? Quem é a igreja hoje? A igreja hoje é eu, é você, somos nós, somos igreja. E como igreja, o que nós somos? O tabernáculo, que é a morada de Deus, a morada do Espírito Santo, tá certo? É isso que somos. Então, podemos resumir a nossa conclusão apenas aqui, tá certo? Muito bem. Mas eu continuei aqui dizendo o seguinte: o tabernáculo seria mais do que um protótipo ou modelo futuro da igreja, na qual Deus revelaria a sua glória. Esse tabernáculo aparece como um bem futuro, tá? Por quê? Porque é um bem que deve ser coordenado, cuidado, mas futuramente nós vamos estar recebendo a cidade santa e morando nesta cidade, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que veio a esse mundo mostrar na prática o desejo de Deus em habitar com os homens. Ele fez isso para na encarnação de seu Filho, o tabernáculo divino. Tá? Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos conceda uma semana maravilhosa e uma boa aula, em nome de Jesus. Amém.